Últimas notícias do São Paulo, bora trazer detalhes sobre 3 jogadores que avançaram em suas recuperações e são dúvidas para pegar o Internacional. Crespo quer reforços, Thales também sobre o almoço entre Júlio Casares e também Carlos Belmonte e Pedro Rocha. Será que pode ser jogador de São Paulo? Bora trazer esses e mais detalhes sobre o São Paulo Futebol Clube só antes. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Futebol Clube, Pedro Rocha pode se tornar reforço do São Paulo? Bora trazer detalhes sobre essa situação. O nome do atacante artilheiro do Remo na Série B tem crescido no mercado, tudo porque os empresários estão aproveitando esse bom momento do atleta, vem em alta depois de subir com o Remo, de ser o artilheiro do time, e aí existe uma possibilidade de recolocá-lo em um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Não que o Remo não seja, o Remo é gigantesco, mas em um outro clube, principalmente aqui da região sul, sudeste e tudo mais. Então bora trazer detalhes do que a gente conseguiu de apuração. Sim, os empresários têm sondagens, confirmam que houve contatos com o São Paulo novamente, só que do que eu tenho de apuração já do lado do São Paulo é que é mais um jogador que foi somente oferecido e nada mais. Vocês souberam com exclusividade que o Matias Rojas também tinha sido um nome oferecido. Diferente do Rojas, a situação do Pedro Rocha é mais financeira. O Rojas foi um nome completamente descartado mesmo, porque o São Paulo entende que é um jogador que não se adequa ao que o clube quer na próxima temporada, que serão jogadores com saúde. Já o Pedro Rocha, 2 fatores pegaram muito. O primeiro é a idade do jogador, estamos falando de um atacante de 30 anos. E até me falaram, olha, ele é até um jogador com saúde, são vários números que ele tem na Série B, jogou com frequência, mas a gente quer um jogador um pouco mais jovem e o ataque não é uma prioridade nossa para a próxima temporada, pelo menos em um primeiro momento. Além de tudo é o salário. Vou trazer como é que está a situação do Pedro Rocha hoje. O Remo quer a sua permanência e ofereceu ao atleta R$500 mil por mês de salário, mais 2 anos de contrato, sem contar bônus, lufas e metas no contrato. E aí o Corinthians estaria sinalizando que cobriria essa oferta caso conseguisse derrubar o transfer ban, que acontecerá em janeiro. Até conversei com um colega corintiano que me ajudou um pouquinho nessa apuração do Pedro Rocha. Ele não tem essa informação do Pedro Rocha, ele está indo buscar mais detalhes, mas ele me falou que o Corinthians está prestes a buscar um empréstimo para conseguir sanar ali as dívidas para derrubar o transfer ban para poder ir ao mercado em busca de novas contratações. E aí o Corinthians estaria também interessado nessa situação do Pedro Rocha, cobrindo a oferta. O São Paulo não vai pagar isso pelo Pedro Rocha. Então foi um nome oferecido que até agrada internamente, mas o São Paulo, pelo menos as pessoas com quem eu conversei dentro do São Paulo falaram que é muito difícil de rolar qualquer tipo de negociação pelo Pedro Rocha. O São Paulo deve buscar outras oportunidades no mercado da bola, que não o atacante do Remo, que fez uma boa Série B, mas que pelo menos neste momento não chegará ao São Paulo Futebol Clube. Pode ser que as coisas melhorem, as condições financeiras sejam diferentes, que ele tenha uma possibilidade e queira de fato jogar no São Paulo e priorize, diminua ali as suas exigências financeiras, mas neste primeiro momento o São Paulo não deve fazer essa negociação. Até uma frase dentre as pessoas com quem eu conversei, uma das frases me pegou. Estamos nos livrando do Dineno por 500 mil. Qual que é o sentido de trazer o Pedro por 500? Então, fica aí a aspa, quero saber a sua opinião. Se você traria Pedro Rocha para jogar no São Paulo, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? 3 jogadores do São Paulo avançaram nas suas recuperações, são dúvidas para pegar o Internacional, mas acredito que os 3 devem ficar somente lá para 2026 e olhe lá. Estou falando de Dineno, Rodriguinho e também o Wendel. O Rodriguinho ele teve uma bronquite, até teve ali algumas alterações respiratórias por conta dessa bronquite. Ele fez parte ali do treinamento com os demais jogadores e depois foi fazer seus trabalhos específicos. A expectativa é de ele treinar bem nesta terça-feira e poder estar à disposição do técnico Hernan Crespo. Acredito que ele deve ficar de fora. O Rodriguinho já não descarto, por exemplo, para o compromisso contra o Vitória no fim de semana. Acho que ele pode pintar aí nesse fechamento da participação do São Paulo nesta temporada e, consequentemente, também no Campeonato Brasileiro. O Dineno também avançou na sua recuperação. O Dineno estava com dores no joelho, né? Ele tinha passado ali por uma artroscopia, fez ali uma retirada do menisco,
tudo certo. E aí ele já fez esses treinamentos na preparação para o confronto contra o Fluminense, né? Eu quase ia esquecendo desse fatídico dia. Contra o Fluminense, mas aí depois ele teve um retrocesso, ali o São Paulo segurou um pouquinho mais para ele fazer mais trabalhos específicos, e aí agora novamente, ele também, pelo que eu conversei com as pessoas, ele não deve ser relacionado sequer até contra o Vitória, tá? É um jogador que já tá fora do baralho, inclusive já tem negociações bem avançadas e tá tudo encaminhado para ir pro Deportivo Cali, então é um jogador que o São Paulo não pretende dar minutos, até uma aspa que me falaram, abre aspas, vale dar mais chances ao Paulinho, fecha aspas. Então fica aí essa questão do dinheiro neste momento que não ficará para a próxima temporada. Outro nome que também está no mesmo estágio é o Wendel, lateral esquerdo. Até me falaram que ele está fora da temporada, tá? Mas pela urgência de jogadores no setor, caso ele treine bem na terça-feira, o que não deve acontecer, tá? Ele deve de novo ir para a transição física, mas se ele conseguir fazer parte de todo o treinamento e tiver condições, ele pode acabar pintando. Mas o São Paulo tem toda a cautela nesse momento em relação ao Wendel e não descarta deixá-lo de fora dos 2 próximos compromissos, já realmente visando aí já a próxima temporada. O Wendel tá bem, tá se recuperando bem, deve abrir mão de um pouco da parte das férias ali nas próximas 2 semanas para fazer ali uns trabalhos mais fortes para ficar melhor fisicamente, vai lá com a família, fica lá uma semaninha, 2 semaninhas com a família e volta um pouco mais pronto visando a próxima temporada. Então são 3 atletas que avançaram, então eles continuam com a gente e aí para eles continuarem, por isso que eu peço, acesse o link aí na descrição que já me ajuda demais. Beleza, garotinho? Bora para as 2 informações do vídeo. Primeiro, almoço de Belmonte e Casares, bora trazer mais detalhes sobre essa situação. Informação que foi dada primeiro pelo Valentim Fulan. Ele deu a informação com mais detalhes na nossa live de segunda-feira, que faz eu e o Valentim Fulan aqui no meu canal e no canal do Alexandre Vieira. A gente faz uma live juntos e aí ele trouxe mais detalhes ali sobre essa situação e a gente vai complementar um pouquinho também do que a gente ouviu e a gente também trouxe na live. Primeiro ponto, né, os dois almoçaram ali por volta de 1h da tarde para bater um papo, para tentar baixar um pouco a pressão política que tem acontecido neste momento. Porque, como a gente já falou, quando o Belmonte ele opta por sair, e o Belmonte, alinhado com o Nelson e com o Chapecó, que são 3 pessoas importantes conselheiros dentro do São Paulo, já começam a se criar as possibilidades de rusga, de rixa, de o Belmonte estar se aproximando com a oposição e tudo. Então esse reencontro foi para basicamente diminuir a fogueira. Foi, ó, vamos acalmar um pouquinho, vamos deixar essa crise um pouco de lado, vamos tentar nos unir, e aí eu tô trazendo visões aqui do presidente Júlio Casares, vamos tentar nos unir para que o São Paulo, neste momento, consiga sair dessa situação. Não faz sentido a gente ficar criando uma guerra política, sendo que a gente precisa gerir um clube. Então você optou por sair, o Casares não sabia dessa possibilidade do Belmonte ter saído após a goleada, ele contava com o Belmonte pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro, e aí foi surpreendido. E os dois bateram um papo, foram 5 anos os dois juntos, um como presidente e outro como diretor de futebol, então por mais que, e eu sempre falei isso, deixei isso muito claro, por mais que são visões diferentes de como se gerir futebol e tudo, os dois não tiveram brigas acaloradas e um racha de, ó, não olho mais na cara. Nunca foi isso. Foi sempre tons ali de tipo, você rema para um lado, eu remo para o outro, a gente não está remando mais para o mesmo lado. Então é basicamente nesse cenário. E aí nessa conversa foi justamente para dar uma trégua. Olha, vamos apaziguar um pouco, vamos diminuir essa pressão, tá muito forte, eu tô me queimando, você tá se queimando. O Belmonte garantiu ao Casares que não está fazendo movimentos para ir para o lado da oposição, pelo menos não neste momento, e que, novamente, para ser cumprido aquilo que foi assinado por todos os membros da coalizão, que é não vamos fazer movimentos políticos até março. A partir de março, aí sim, já está disponível a possibilidade de fazerem movimentos políticos dentro do clube, visando as eleições que vão acontecer em dezembro de 26 e em junho ou julho. Julho? Não lembro se era junho ou julho. Mas junho ou julho, eles já podem anunciar de fato os candidatos que possam ser elegíveis aí para o cargo de novo presidente do São Paulo a partir de 27, 28 e 29. Então esse papo foi para tentar baixar um pouquinho o fogo, foi para tentar baixar um pouquinho essa pressão política que tem acontecido, essas movimentações, para tentar ao máximo ter um final de ano um pouco mais tranquilo, mas aí ano que vem, meu irmão, ó,
Política do São Paulo vai cantar e você vai ficar sabendo de tudo também aqui no canal. O que você acha disso tudo? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. O Crespo quer reforços e vai cobrar os reforços que lhe foram prometidos. Na última coletiva, o Crespo falou sobre essa possibilidade e aí, né, eu fiquei um pouquinho cabreiro e tudo e fui tentar apurar mais situações sobre isso. Primeiro ponto, o São Paulo acredita que na próxima janela de transferências terá a oportunidade de conseguir pelo menos 3 contratações nestes moldes que a gente já falou. Jogadores que não têm peso, né, não seriam nomes muito fortes, mas que seriam jogadores de saúde. Só que o São Paulo entende que não terá o investimento possível para fazer contratações de fato de compra. Isso porque o São Paulo ainda vai ter que separar uma grana no orçamento para comprar Enzo Dias e Marcos Antônio. O São Paulo está tentando conversar ali com o River Plate para a liberação do Galopo, e aí você fica com o Tapia e o Enzo Dias em definitivo, mas isso ainda não está completamente certo. Então o São Paulo vai querer cumprir com as promessas de fazer investimento no elenco para o Crespo, mas vai ter que ter o meio termo. Porque do que foi falado ao Crespo, o São Paulo teria possibilidades reais de fazer mais novas contratações e contratações importantes. Não diria reformular, mas na impressão do Crespo ficou uma sensação de que, beleza, a gente vai com o que dá agora, só que em janeiro vocês vão me dar alguns reforços importantes. Só que não vai ser isso que vai acontecer. A diretoria vai fazer com que o São Paulo tenha reforços na próxima janela de transferências, mas não vai ser nem os reforços que cheguem para serem titulares, para dominarem, como o Crespo poderia ter achado que seria, mas também não vai ser qualquer reforço. O Paulo vai tentar ali um meio termo. Então seriam 3 reforços, chutaria ali de 23 a 26 anos que o São Paulo consiga. Eu sempre dou o exemplo do Medina do Estudiantes. Olho nesse cara. Eu acho que o São Paulo vai buscar essa contratação, tá? Mas ainda é muito cedo. O São Paulo me afirma que ainda não tem nenhuma negociação, mas que o nome sim agrada. O Medina do Estudiantes, que o São Paulo tentou na última janela. Ele tem 23 anos, se eu não estiver enganado. Aí o São Paulo vai num outro clube e busca um jogador como o Tapia, exemplo. E aí vai no outro e busca um meio-campista ali de 22 anos no mercado, no futebol chileno. Só estou dando alguns exemplos para vocês entenderem. Então o São Paulo vai cumprir com os reforços que o Crespo quer, mas mantendo aí essa questão financeira. O São Paulo não vai fazer loucuras, o São Paulo não, em um primeiro momento, não tem investimento possível para buscar reforços que cheguem para serem titulares em um primeiro momento. Seriam composições de descrição, tá? E ontem o elenco do São Paulo se reapresentou com mais novidades, né? No domingo já tinha tido novidades em relação aos retornos de Luciano, Ferreirinha e Arboleda que treinaram em campo, né? E ontem foi a vez de Rodriguinho, Wendel e Dineno participar aí da primeira parte da atividade com o elenco dentro de campo. Em seguida, o trio trabalhou ali com a preparação física, tá? Ainda há dúvidas em relação à possibilidade de algum deles jogar amanhã contra o Internacional. O Dineno foi cotado para o jogo contra o Fluminense na semana passada, acabou que ele não foi relacionado. Pode ser que seja relacionado agora, né? Rodriguinho não tem lesão, o problema dele é um quadro respiratório, uma alteração no quadro respiratório. Já o Wendel segue tratando a ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo, né? Isso aí dificilmente vai ser relacionado. Agora, Dineno e Rodriguinho pode ter ali uma possibilidade de serem relacionados pelo menos. É bem provável que o Crespo também conte com o retorno ali de Luciano e também do Ferreirinha, tá? A dupla tem treinado com o elenco normalmente e devem ser ao menos relacionados. E o Carlos Belmonte, hoje ex-diretor de futebol do São Paulo, abriu o jogo, viu? Ele concedeu entrevista à ESPN e falou sobre diversos assuntos no São Paulo. Inclusive, falou sobre a sua saída. Segundo ele, já era uma saída programada. Em entrevista, o Belmonte disse o seguinte, abre aspas, eu já tinha como decisão sair ao final da temporada. Com a derrota dura contra o Fluminense, achei que o presidente Júlio Casares precisaria de um pouco mais de tempo para fazer o planejamento para 2026, fecha aspas. Bom, isso já era algo que o Jorge Nicola tinha noticiado há muito tempo, né, rapaziada? E muita gente o criticou, o humilhou, tirou chacota, ele foi crucificado, foi chamado de mentiroso. Coitado do Jorge Nicola, né? Também histórico também não é muito bom, mas nessa aí ele já tinha cantado a bola faz tempo, né? O Belmonte discorda da austeridade financeira adotada no São Paulo e disse mais, segundo ele, não tem como competir sem investimento, abre aspas, não existe resultado sem investimento, porque Palmeiras e Flamengo fizeram a final da Libertadores e lideram o Campeonato Brasileiro? Porque tem mais
mais investimento, eles podem contratar mais atletas. Nós temos o investimento que Palmeiras e Flamengo têm? É lógico que não, mas eu acho que temos que entender o que queremos como instituição. Esse é o principal problema do São Paulo hoje, fecha aspas. O Belmonte, ele parece querer deixar a dívida de lado para investir em jogadores, em reforços, em um time melhor tecnicamente para brigar por títulos, né? Ele até tem um ponto ali, ao menos para ser discutido, não é de todo ruim não, mas é um ponto que é bem delicado discutir, abre aspas. Eu sei que esse pensamento não é o mais simpático perante a torcida, mas eu não acredito nesse processo de redução da dívida a todo custo. A redução virá com um time competitivo, com um time mais forte, com investimento no futebol. Sem investir no futebol, na minha visão, a gente vai reduzir 30, 40, 50 milhões numa temporada, mas numa dívida de 900 milhões. Quanto tempo vamos levar ali para reduzir para um patamar mais baixo, fecha aspas, disse o Carlos Belmonte, né? O que ele quer dizer é praticamente o melhor a se fazer é investir e conquistar títulos, porque aí vai acelerar a redução das dívidas, porque quando você investe em um bom time, você briga por mais títulos, e conquistando títulos você ganha dinheiro, e ganhando dinheiro você monta um bom elenco para a próxima temporada, e conquistando mais títulos, rapaziada, você chama a atenção também de investidores, você chama a atenção de patrocinadores, você ganha muito mais com bilheteria, porque a torcida vai estar engajada, você ganha mais com marketing, você ganha mais com venda de produtos e vira uma bola de neve, porque você vai vender mais atletas, porque seus atletas vão se valorizar no mercado, aí você vende melhor, vende bem, não fica doando igual do Jorge Cotia nesse ano. É isso que o Belmonte quer dizer, tá? O problema, Belmonte, é qual foi o bom time que você montou no São Paulo em 5 anos? O título de 2023 caiu no colo na Copa do Brasil. O de 2021 no Paulistão, o São Paulo levou como uma Copa do Mundo, enquanto o Palmeiras não tava nem aí. Aí o Belmonte ainda diz que ele é um grande gestor, ele tá ainda nessa ilusão de que ele é um grande gestor, veja. Eu fui um bom gestor no São Paulo diante do quadro que eu encontrei. Eu não tenho o menor receio de falar isso. Quem acha que eu não sou um bom gestor? Ok, tenho o direito de achar que eu não sou um bom gestor. Eu me acho um bom gestor e continuarei me achando um bom gestor. Eu fiz uma gestão no São Paulo, no momento, sem nenhum recurso praticamente, sem dinheiro nenhum. Eu montei times competitivos, eu ganhei a Copa do Brasil, eu estava lá, eu comandei um time que ganhou a Copa do Brasil inédita do São Paulo, eu ganhei a Supercopa, eu ganhei o Campeonato Paulista, eu levei o time às finais. Quando eu falo eu, do ponto de vista da gestão. Porque a minha importância nessas conquistas é muito menor, é desse tamanho aqui diante dos jogadores. Né? Porque quem ganha o jogo são os jogadores. Eu acho que é sempre assim, quem ganha são os jogadores, o técnico, eles ganham. Quando perde, a gente tem que observar que eles perdem, o técnico perde, mas a gente também perde. Onde a gente está errando para que eles percam. Quando eles ganham, 99% dos méritos são deles. Eles é que fazem o jogo, eles que jogam. Né? A gente tem que fazer o melhor para eles, tentar dar o máximo nosso para eles. Mas eu sou um bom gestor, não tenho o menor receio de dizer isso e minha vida prova isso. Minha vida fora do São Paulo prova que eu sou um bom gestor. Quem acha que eu não sou, talvez nem conheça a minha vida fora do São Paulo. E também conhece muito pouco de São Paulo. É muito fácil, atrás de uma tela de computador, escrever o que quiser e é isso que acontece nas redes sociais. Isso não me preocupa, nunca me preocupou. Eu sou autoconfiante e tenho convicção do que eu faço. Para você, o Carlos Belmonte é um grande gestor? Ele tem razão quando ele fala que tem que montar um bom time para conquistar títulos, para você acelerar a redução das dívidas? Ou você acha que o Casares está fazendo, de doar a Jorge Cotia, de trazer Dineno ganhando 500 pau por mês, trazer Rigoni ganhando 500 pau por mês, é um jeito de você reduzir as suas dívidas de uma melhor maneira? Comente aqui abaixo, tá? Lembrando que nessa entrevista o Belmonte não descartou a possibilidade de concorrer à presidência do São Paulo no próximo ano. Eventualmente eu posso ser candidato no futuro, mas eu nesse momento não penso nisso. Esse momento de verdade, o que eu penso é estar com a minha família. Eu fiquei 5 anos muito ausente da minha família, eu sou muito próximo da minha família. Eu tenho uma tradição familiar de viajar com meus filhos, com a minha neta, todo ano a gente viaja junto, busca viajar junto. Eu quero fazer isso mais vezes ao longo desse ano. Eu quero me dedicar muito mais à minha família. Então, nesse primeiro momento, a minha principal preocupação é me dedicar à minha família. Depois, se os meus pares, ao longo desse ano próximo, acharem que eu sou um bom nome, porque ninguém é candidato de si próprio, então eu saberei se eu posso ser candidato se os meus pares conselheiros em algum momento me procurarem e disserem, olha, a gente acha que você é um bom nome. Aí eu vou avaliar se eu devo ou não ir para esse caminho. Nesse momento, eu sou só um conselheiro que buscarei ajudar o presidente Júlio no máximo que eu puder, para que ele termine a gestão dele da melhor forma possível, torcendo para que São Paulo tenha um ano de 26 melhor que o de 25. E eu discordo do que dizem também o ano não está sendo ótimo, não está sendo bom, óbvio, a gente sabe, mas veja, num ano difícil, sem investimento nenhum, nós vamos terminar provavelmente aí em 8º no Brasileiro, terminamos em 5º na Libertadores. Então assim, nós não temos um ano terrível, um ano sem investimento, um ano mais difícil, mas um ano que nós vamos terminar no meio da tabela. É uma situação delicada, tá, rapaziada? Eu acho que, sinceramente, o Belmonte tem um ponto, só que pra executar esse ponto não é tão simples assim. Eu acredito sim que você conquistando títulos, você vai gerar mais receita, você vai gerar mais patrocínio com valores maiores, os atletas vão se valorizar no mercado, você vai vender melhor, você vai atrair mais patrocinadores, você realmente é uma bola de neve que acontece. Mas só que para isso, você precisa arrumar a casa primeiro. Não adianta você montar um baita time
Fazer igual o Corinthians, contratar o Memphis Depay com uma dívida de 2 bilhões. Não tem como, cara. Você acha que o Corinthians tá reduzindo a dívida? Não tá, então é delicado. Eu acho que ou o São Paulo tem um investidor igual o Palmeiras teve com o Paulo Nobre, ou faz igual o Eduardo Bandeira de Mello fez no Flamengo. Ele citou 2 times, e esses 2 times, eles não fizeram o que o Belmonte tá falando. Eles fizeram o contrário. Então, o argumento do Belmonte, ele é meio falho. Essa é a verdade, Belmonte. E a diretoria de São Paulo fez uma promessa para Hernan Crespo, né? Segundo o Crespo, ele foi avisado pela direção que o São Paulo não vai ter dinheiro até dezembro, mas que a partir de janeiro pode entrar grana. Ao mesmo tempo, a gente já sabia quando chegou, a diretoria me falou para mim, não temos dinheiro, ao menos até dezembro, não podemos contratar a ninguém, não temos dinheiro para isso, temos que só salvar. Tenho que ver claro como podemos fazer. As ideias tenho muito claras, eu sei o que devemos fazer. Claramente, estou esperando e confiando o que a diretoria falou, que até dezembro não teníamos dinheiro. De janeiro, podemos começar a falar, então. Bom, essa é uma promessa que dificilmente o Casares vai cumprir, né, como todas as outras que ele já fez, embora ele tenha dito que está correndo atrás de investimentos para contratar e papapá. É uma pena que o Crespo tenha sido tão inocente em acreditar nesse cara, né? Dito isso, o planejamento do São Paulo continua, mesmo com a saída de Carlos Belmonte e dos outros 2 patetas, Nelsinho e o Chapecó, né? Agora quem comanda é Rui Costa e Muricy Ramalho. O São Paulo tem como prioridade reforços pontuais para 2026. Um dos principais alvos é um zagueiro canhoto para revezar com o Sabino. A comissão vê a chegada ali de um atleta, né, de um zagueiro canhoto como prioridade, né? Outro setor que preocupa e o que mais preocupa é o setor de meio de campo. Até mesmo antes da situação do Oscar, o São Paulo já tinha como prioridade a contratação de um meia armador, né? O São Paulo tem interesse na contratação de um novo camisa 10. A situação do Oscar só reforçou a necessidade do clube ir atrás de um jogador com essas características, né? Precisando de um novo meia. Crespo também quer um jogador além de mais criatividade no setor, quer um jogador de meio de campo com características iguais às do Marcos Antônio. Então o São Paulo quer um camisa 10 e um segundo volante estilo Marcos Antônio, tá, rapaziada? A ver, será que finalmente São Paulo vai abrir os cofres no próximo ano? Vamos aguardar, só se tiver um investimento, porque pelo FDIC, dificilmente São Paulo vai fazer grandes contratações ou vai trazer 3, 4 jogadores, 5, bem difícil. Esses caras querem ter a chance de jogar uma pré-Libertadores para poder ter uma oportunidade melhor. Eu não vejo esses jogadores, 5 jogadores, entrando e reduzindo o nível do time do que a gente viu contra o Fluminense. Agora, se vai ter espírito suficiente para enfrentar um time que vai jogar a vida e a morte motivado pelo retorno do Abel Braga, aí eu não sei. Aí eu não sei dizer. O Abel Braga, que inclusive já chegou falando merda na coletiva de imprensa dele, falando que quem usa negócio de camisa rosa é coisa de viado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, Abel? Você não tá nos anos 70 mais, filhote. O recado seria, me cobrou ou entrega, quando pagou, agora atrasou, vamos tirar o pé? Não sei, Fernando. Os caras conversaram entre eles. O Rui Costa teve uma reunião a portas fechadas com o Luiz Gustavo e com o time. O Muricy, depois da saída do Belmonte. Tem que saber o que os caras vão fazer. A gente vai conhecer a resposta do que o grupo quer ou não quer. Se o São Paulo entrar para Vera, para valer, disputando contra o Inter, é porque pode ter sido, inclusive, mala branca. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Nessa época, rola um monte de coisa. Eu tô ouvindo um monte de boato. Tem um monte de time enviando mala branca para um monte de gente, principalmente para o São Paulo. São Paulo é determinante nesse final de ano. São Paulo pega Inter e Vitória. São Paulo está diretamente ligado e relacionado ao final de ano de um monte de futuro, de um monte de time para 2026. Será que você não acha que tem chance de vender o Alisson e dar chance para o Hugo? Eu acho que o São Paulo pode usar o Alisson como moeda de troca, tem time atrás dele. O Social ontem teve um protesto, já comentei o que eu achava. Foi um protesto comandado por um grupo chamado Nova Era, que sim, não é um processo apolítico, porque tem pessoas que são do grupo de oposição que estão envolvidas. Isso é algum demérito? Não. Todo protesto que é pacífico, que como é que eu posso chamar assim? Que não agride, que não tem nenhum tipo de problema, democraticamente é sempre bem aceito. Eu acho que faz totalmente parte. Agora, dentro do social, gente, o São Paulo tem uma entrada do portão 4. É ali que os administradores, os gestores do São Paulo trabalham. Se quer fazer um protesto real a Vera, tem que ser feito na frente do portão 4. É ali que ficam os gestores do clube. O protesto tem que ser feito lá. Quero protestar contra a administração do clube. A administração do clube fica no portão 4. É ali que tem que protestar. Não é no social. O social é um movimento que os caras fazem isso para
movimentar para que os sócios vejam, porque tem uma questão política envolvida. Por quê? Porque o social escolhe os conselheiros de oposição, os conselheiros de situação, eles votam no final do ano que vem. Então tem uma conotação, sim, política. Vamos ver como é que vai funcionar nos próximos passos. Achei que teve pouca gente até, acho que a oposição até movimenta mais gente, mas pelo que eu vi nos vídeos, achei pouca gente. Até na capa aqui do vídeo de hoje, que eles colocaram uma faixa, tinha uma faixa e um grupo pequeno. Achei até que ia ter mais gente, ia ter mais quórum de pessoas protestando. Não teve tanta gente assim. De todo modo, é um início mostrando que a eleição já começou, certo? Mauro Machado, quais posições você acha que o São Paulo precisa contratar? Principalmente meio campo, que é onde o Crespo mais usa os jogadores. Meio campo defensivo, meio campo ofensivo. Meio campo tem jogo com camisa 8, que faz as duas funções, que pode jogar mais para frente, mais para trás, acho que é fundamental. Acho que o Pablo Maia, o São Paulo podia vender e conseguir contratar um outro primeiro volante, que tem outras características. O Bobadilla está valorizado, o São Paulo pode conseguir uma boa venda no Bobadilla e repor para um jogador interessante, jovem, valorizado, que o São Paulo consiga fazer uma revenda futura. Acho que o São Paulo precisa pensar em ter um lateral esquerdo de mais confiança, porque o Wendel, pelo amor de Deus, né? Até porque, mas e o Nicolas, Anqueta? Mas o Nicolas joga também mais avançado. O Nicolas pode fazer um jogador mais para frente. E a gente vem sofrendo muito com essa posição. Acho que o São Paulo precisa de mais um zagueiro confiável, porque o São Paulo está sofrendo muito no setor de zaga. Enfim, depende muito de quem o São Paulo vai negociar também nesse final de ano para a gente poder ver melhor isso aí. Então, Felipe, uma coisa que eu posso te garantir é o seguinte: relacionamento ruim de Muricy e Rui Costa com jogadores, eu nunca ouvi falar, tá? Nunca. Nunca mesmo. O que eu acho que rolou é que houve um incômodo dos jogadores com relação ao como o Márcio Carlos Magno chegou cobrando na Barra Funda. O cara chega lá, ele não é do contexto dos jogadores, ele chegou lá e falou: vamos pagar os salários, agora vocês precisam fazer a parte de vocês. Os caras não gostaram. Os caras não gostaram. Eu sei que vai ter gente que vai se dividir falando: ah, como assim ele foi lá cobrar os caras? E não sei o quê. Meu filho, a maioria da torcida de São Paulo, tudo que quer é que tenha cobrança na Barra Funda. O erro do São Paulo é que devendo salário, você cobra os caras de jeito. Então, o São Paulo tem erro e os jogadores também têm essa coisa. O cara não pode se incomodar por ser cobrado por desempenho ruim. Esse é o grande ponto. Então, o que tem não é do Rui Costa. O que houve, que realmente teve, foi um incômodo da forma como o Márcio Carlos Magno foi lá cobrar os caras. Quem é esse cara que veio aqui cobrar a gente? Os caras estão devendo salário e querem cobrar? Aí o Márcio falou: vou pagar, mas vocês precisam também rever. Isso foi antes do jogo contra o Bahia, vocês lembram? Aí o São Paulo jogou contra o Bahia, jogou contra o Vasco, contra o Flamengo e depois caiu de novo quando o São Paulo acabou perdendo do Bragantino. Mas nos outros 3 jogos que o São Paulo fez, o São Paulo ganhou do Bahia, ganhou do Vasco e depois empatou com o Flamengo. Esses 3 jogos foram que passaram depois. Então, o impacto do pagamento do remuneração, que muita gente atribuiu o pagamento aos caras jogarem bola, todo mundo diz que esse grupo é um grupo de homens, de caras responsáveis, de caras sérios. E o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil com débito de salário. Então eu não quero acreditar que o problema do São Paulo para não vencer jogos ou para não serem ou para não entrar em campo não é especificamente salário, que tem uma série de coisas. Mas a gente viu que os jogadores quiseram mandar um recado para a diretoria. Nesse jogo contra o Fluminense, erraram a mão, no meu ponto de vista, porque uma coisa é protestar, outra coisa é tomar 6. Você pode protestar de diversas formas sem humilhar o torcedor, sem humilhar a instituição. De todo modo, vamos ver como é que vão ser os próximos passos. Mas o Rui Costa não tem má relação com os jogadores não, tá, Felipe? William Epifânio, Gabriel Moretti. O futebol quer o São Paulo em 8º. Inacreditável, né? Incrível. Depois de tudo, depois desse ano inteiro, de tudo que acontece, o São Paulo segue em 8º lugar. Mas a informação que os jogadores entregaram para o Fluminense é informação que os jogadores entraram com um espírito do tipo, quero mandar uma mensagem, e essa mensagem foi um canhão de merda, né? No final das contas. Porque, gente, assistam ao jogo. Olhem as divididas de bola. Olhem os passes que eles estavam dando. Olhem o nível de entrega dentro do campo. Sim, não foi normal aquilo, tá? Não foi normal. Quem seria o melhor nome para presidente? Para a presidência do São Paulo, pergunta Luan Beck.
Vou falar do fundo do coração para você. O melhor nome para o São Paulo é reforma política. O melhor nome para o São Paulo hoje chama-se SAF.